Muito bom dia, amados irmãos. Bom dia. Bom dia, santo povo de Deus. Bom dia. Nós agradecemos e continuamos a louvar o nosso bom Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos aqui em seu santo nome. Hoje, que é o último culto do mês de janeiro, mês dedicado à juventude da igreja. E agradecemos todas as intervenções já acompanhadas até o momento. Todos os coros que apresentaram os seus louvores a Deus. Todos convergindo na exortação a permanecermos no caminho. Caminho orientado e ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Prevalecermos, resistirmos contra as garras do adversário. E o constante incentivo da dedicação, especialmente dos jovens, ao trabalho da igreja. Por todas essas intervenções, eu gostaria de convidar mais uma vez a igreja a soltarmos 3 salvas de palmas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amados irmãos, conforme dizíamos, estamos em janeiro, a terminar o mês de janeiro, o mês da juventude. E o nosso bom Deus tem nos agraciado, tem nos permitido ver como os nossos jovens estão cada vez mais entregues e dedicados à sua obra. Têm procurado se tornar verdadeiros vasos de honra. Importa lembrar que para nos tornarmos vasos de honra requer uma preparação. E é sobre esta preparação, preparando vasos de honra, que vamos falar hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, começando no verso 19 até o verso 32, o verso 22, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Amados irmãos, a passagem que acabamos de fazer a leitura no livro de 2 Timóteos faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, na altura ainda jovem Timóteo. Jovem Timóteo era um obreiro na igreja de Éfeso. E a carta o trecho da carta que acabamos de ler exorta ou orienta, ensina o jovem Timóteo a procurar ser o tipo de pessoa que Cristo pudesse usar para a sua obra. Que ensina, exorta-o a ser um vaso de honra. É importante que esse esforço e a dedicação para nos tornarmos o vaso de honra é um trabalho que deve ser realizado desde o início, desde a nossa juventude. É um caminho que devemos começar a trilhar desde jovens. Por isso que a Bíblia também nos ensina que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. E a exemplo do que acontecia na altura da igreja de Éfeso, na qual o jovem Timóteo era um obreiro, a realidade da nossa igreja é maioritariamente constituída por jovens. E isto não é só nos números, nas estatísticas, é só olharmos em volta e vermos que maioritariamente somos jovens. Não só jovens de idade, mas também jovens de espírito. Porque mesmo aqueles que dentre nós são os mais velhos de idade, também são jovens de espírito, alguns. E tem demonstrado isso com a incansável dedicação que tem prestado ao trabalho da igreja.
nossas mamás, os nossos papás que estão sempre prontos para o trabalho do Senhor. Isso só é possível se nós mantermos o nosso espírito renovado em Cristo. Daí a juventude espiritual. Daí a juventude espiritual, espírito renovado em Cristo. E como estamos no ano do fortalecimento na fé e na esperança em Deus, este fortalecimento significa nós fincarmos bem os nossos pilares no caminho que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Porque, conforme dizíamos, esta é a forma de nós nos tornarmos verdadeiros obreiros, vasos de honra no trabalho do Senhor. Nós precisamos fundamentar bem os nossos pilares os pilares da nossa fé e da nossa esperança, não em qualquer coisa, não em qualquer pessoa ou algum objeto, ou algum conceito vão da nossa sociedade, mas apenas em Deus. Jeová Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador. O Deus triuno é onde nós devemos fincar a nossa fé e a nossa esperança. Porque só com este fundamento é que nós vamos conseguir permanecer firmes no caminho e manter o nosso espírito constantemente renovado. Então, seguindo o exemplo do que o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo, dizia o apóstolo Paulo que todavia o fundamento de Deus fica firme. É o que acabávamos de dizer, a firmeza da nossa fé, o fundamento deve estar firme em Deus. Deus é imutável. Esta é a firmeza que todo cristão deve ter. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Todos nós que estamos aqui presentes, estamos aqui porque ouvimos o chamado de Deus. Todos nós aqui presentes, aqui estamos porque ouvimos o chamado de Deus. Cada um à sua forma e ao seu momento, mas o que nos traz a sua presença é o seu chamado. E o Senhor conhece cada um de nós que chama. Então importa que nós que ouvimos o seu chamado, qualquer que profere o nome de Cristo, deve cuidar de apartar-se da iniquidade. Porque Cristo é o caminho e a salvação.
E se quisermos seguir o caminho da salvação, devemos nos afastar do outro caminho que é da iniquidade. O apóstolo Paulo diz também que numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros para desonra. Significa dizer que uma vez chamados à presença de Cristo, devemos cuidar para que possamos ser usados da melhor forma possível na obra do Senhor. A comparação que é feita aqui do vaso de ouro ou prata e o vaso de pau ou barro remete ao valor que tem cada objeto dentro de casa. Todos nós chamados, todos nós que ouvimos o chamado de Cristo, devemos nos cuidar para nos tornarmos verdadeiros vasos de ouro. Tornamos-nos verdadeiros vasos de ouro, de acordo com a dedicação e o trabalho, a entrega que cada um de nós tem para com o serviço. O serviço da igreja. Uma outra metáfora parecida com isso, muito usada, tem a ver com as notas que temos nas nossas carteiras. A diferença de uma nota de 5.000 kwanzas e uma nota de 100 kwanzas. O cuidado que vamos, tudo é dinheiro, mas o cuidado que vamos ter com aquela nota de maior valor que nos permite fazer muito mais do que uma nota de menor valor que também é dinheiro, mas nos permite fazer menos. Então, todos nós somos vasos chamados por Cristo. O valor que cada um de nós tem está ligado à entrega que temos no trabalho do Senhor. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, está a falar das coisas que não são dignas da iniquidade que dizia no verso passado, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. A boa obra em nome do Senhor, para que a boa obra em nome do Senhor seja realizada, para que nós possamos fazer uso da oportunidade que Deus nos dá de participar da sua boa obra, é necessário a constante purificação. Purificar destas coisas, da iniquidade. Devemos nos afastar do caminho da iniquidade, deixar para trás as coisas más que desagradam a Deus. E nos dedicarmos integralmente ao caminho do Senhor. Significa renunciar ao pecado e buscar a santidade.
Por isso que no verso 22 Paulo adverte: foge também dos desejos da mocidade. Porque na mocidade é onde os desejos materiais são mais afincados no ser humano. Mocidade é um período de transição do ser humano em que ele está com uma idade de começa a conhecer o mundo e as tentações que existem nele, mas não tem ainda, muitas das vezes, a maturidade suficiente para poder manter-se afastado daquelas tentações. Por isso que o apóstolo Paulo reforça essa advertência ao jovem Timóteo. Para literalmente fugir das tentações da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Significa fugir, não é sairmos a correr, mas sabemos que o ambiente em que podemos estar é um ambiente de tentações que pode nos levar ao desvio do caminho e temos a opção de nos afastarmos, não fazer parte daquele ambiente, então devemos nos excluir dali. Uma passagem em Salmos fala sobre a roda dos escarnecedores. Se sabemos que há um círculo de conhecidos ou amizades que constantemente têm más práticas, não vamos fazer parte daquele círculo. Tudo que constitui um afastar da presença de Cristo devemos evitar, devemos fugir. E devemos seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aqueles que com um coração puro invocam ao Senhor é uma das definições da congregação de Cristo na Terra. Chama-se a Igreja de Cristo na Terra. A comunidade das pessoas que com o coração puro invocam ao Senhor são estes que constituem a Igreja de Cristo na Terra. E aqui estamos a considerar todos aqueles em todo o mundo que enquadram-se nesta situação, que com o coração puro invocam ao Senhor. Não só aqui dentro da igreja física, mas a igreja invisível, todos que com o coração puro invocam ao Senhor. E estes nós podemos encontrar em vários lugares, não só dentro da igreja física. Mesmo lá na escola, nos locais de trabalho, na nossa vizinhança, ao invés de estarmos juntos daqueles que praticam obras que desagradam a Deus, vamos procurar estar junto daqueles que com o coração puro
invocam o Senhor. Daquele que vai colocar da tua missão, tu vai aqui, olha a qualidade do Espírito de mim, tu vai aqui, e daí também a grande importância da igreja física em que estamos reunidos aqui hoje. Porque é o formato em que nós comumente encontramos todos aqueles que atendem ao chamado e vêm louvar o santo nome de Deus. Reforçando a fé uns dos outros, admoestando-nos uns aos outros, porque é através deste cuidado que nós temos uns para com os outros, que vai não só também ajudar a fortalecer a nossa fé e esperança em Deus, mas vai servir de exemplo para aqueles que ainda não receberam o chamado, possam observar e ouvir esse chamado, reconhecer o chamado e vir até a Igreja de Cristo. Ou aqueles casos dos que até já ouviram o chamado, mas não sabem aonde se dirigir. Reconhecem em nós, com as nossas práticas corretas, reconhecem em nós o local em que devemos nos unir, porque vão reconhecer também que somos de coração puro, louvar a Deus. De coração puro invocamos ao Senhor. Então, amados irmãos, esta é a oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez, através do ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo deixa, através da mensagem que o apóstolo Paulo envia ao jovem Timóteo, usar como referência para nos lembrarmos da importância de nos tornarmos vasos de honra. O vaso de honra é exclusivo. Significa que nós não podemos querer ser ou achar que somos vaso de honra e ao mesmo tempo praticar iniquidades. Não funciona. E a dignidade que nós queremos dar à Igreja de Cristo na Terra depende da quantidade de vasos de honra presentes naquela igreja. Porque esse trabalho de cada um de nós ter a preocupação de nos tornarmos o vaso de honra, estarmos disponíveis para o trabalho de Deus, é para o nosso próprio bem. Lembre-se sempre que são oportunidades que Deus nos dá. Não significa dizer que Deus depende disto para fazer o seu trabalho, para ser Deus. Não. Deus não depende de nada nem de ninguém. Deus é Deus.
Mas Ele vai dando oportunidades a cada um de nós para chegarem junto dEle, para fazerem parte da sua obra maravilhosa. E fazer parte da sua obra maravilhosa, para fazer parte da sua obra maravilhosa, importa que nos tornemos vasos de honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.